neste livro, No Mundo Maior, de André Luiz, a gente vai viver essa aventura de estudar um pouco como é que um grupo, da envergadura do grupo de André Luiz, né, aprendiz, mas já com uma significativa bagagem de saber acumulada, como é que esse grupo encontra-se com cerca de 1.200 pessoas, 80% de encarnados e 20% de desencarnados, e vão estudar espiritualidade hoje. É a partir desta experiência e de um dos casos que a gente vai estudar, porque não dá para estudar todos os casos do livro, que a gente vai levantar elementos do que hoje a gente está chamando o paradigma do espírito. O escopo fundamental da tarefa, quer dizer, o objetivo fundamental, é o socorro imediato aos infelizes, evitando-se quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Vamos parar aí um pouquinho. A gente vai ver, então, nesta primeira colocação de André Luiz, a ideia de que aprender ou estar numa formação é algo que exige a ação, exige as tarefas do auxílio ao próximo. Então, a gente vê primeiro aí uma coisa que parece simples, uma ideia de formação, que é fundamental para o paradigma do espírito. A gente tem um costume de pensar formação como você faz toda a formação, chega a ser PhD e depois que vai trabalhar, ou vai fazer a graduação depois que vai trabalhar com aquela tarefa da sua área. Mas as ideias de formação que a espiritualidade nos aponta, elas têm uma complexidade, uma riqueza muito grande. E uma das coisas fundamentais é a relação entre o que é teórico e o que é prático. Mas não é uma coisa como a gente pensa, a gente vai fazer a prática para aprender melhor, ou para fixar os conhecimentos. Não é só. No paradigma do espírito, é que o objetivo da reencarnação entre outros, além de nos ajudar a chegar à perfeição, levar o sujeito, as pessoas humanas, a assumirem a parte que lhe toca na obra de aperfeiçoamento da humanidade. Modificando-se a si mesmo, você modifica a humanidade. Quer dizer, no paradigma do espírito, você já teria, de partida, uma grande colocação que modificaria muito a relação educacional que a gente tem hoje em todos os níveis, que é uma ideia de formação que implica ao mesmo tempo em que você está se formando, você está agindo na transformação do mundo. Então, você aprende 2 tantos, tem que 1 tanto já está intervindo no real. Então, a gente vê aí um cuidado que a gente teve de colocar a prática como uma ação coletiva de transformação. O marxismo colocava isso do seu jeito, as outras referências vão colocar a sua maneira, essa ideia, a psicanálise vai colocar o sujeito no centro, uma devolução ao sujeito das responsabilidades da vida social, e cada corrente, a gente vai, de pensamento, as que nos interessam, a gente vai aproveitar algo. Então, a gente está trabalhando com o que a gente chama de multireferencialidade e transdisciplinaridade. Ou seja, referências de vários autores servem para dialogar com a base espírita. Não precisa que a gente se detenha só a um autor ou a outro. A gente pode tomar de Piaget a ideia de juízo moral, em que ele coloca a cooperação como centro do desenvolvimento moral da criança. Ao invés de bons discursos, uma criança precisa agir cooperativamente, estar inscrita numa experiência de cooperação, para que ela exercite ficar no lugar do outro, não é? Esse exercício de ficar no lugar do outro, o exercício da cooperação, dilui um pouco o embate com a autoridade. Freud já dizia que a educação era impossível, porque ele dizia que havia sempre embates com a autoridade, não é? Mas o Piaget vai resolver isso, dizendo que a gente deve remeter para o grupo também a autoridade. E a pessoa transgredirá menos se ela se sentir parte de um grupo amoroso e ao qual ela pertence. Então, é muito importante a gente ver essa ideia do paradigma do espírito, buscar referências em variados autores para dialogar com as nossas referências.
Então, é claro que quando, digamos, nós estávamos nesse grupo indígena, ou depois com a escola de pesca, quando a gente vai trabalhar com pescadores na escola de pesca, é claro que quando a gente estava ali, a gente pensava como fazer, em outra experiência da escola de pesca, como fazer numa aldeia de pescadores em que todo mundo que estuda não pesca, e quem pesca não estuda. Como fazer uma escola para os que pescam. É uma coisa que qualquer pensamento hoje, de qualquer corrente de viés, qualquer linha, é capaz de refletir com seriedade. Agora, o pensamento espírito nos informa. Essas pessoas que vão estudar na escola de pesca, que são pescadores, além de ser justo que elas tenham o direito à educação, além de tantas coisas, se elas estudando o mundo ao redor, tentam transformá-lo, se elas, ao mesmo tempo em que estudam, pescam para que a vida coletiva seja produzida, elas estão assimilando, elas estão vivenciando na reflexão espírita o objetivo da reencarnação, que é transformar-se, aprender transformando o mundo, aperfeiçoar-se aperfeiçoando o mundo. Então, é importante colocar aí, uma das referências do paradigma do espírito, o trabalho como princípio educativo. Mas um trabalho que se ergue ao lado da teoria para nos situar ante a obra de aperfeiçoamento do outro, como uma obra também de aperfeiçoamento pessoal. Então, a gente dá exemplo de como é potente essa reflexão na educação prisional, colocar o trabalho, os presos têm direito a trabalhar para a remissão de suas penas, para aprender algum ofício para quando sair. E de 2.000 homens do Paulo Sarazate, a gente tem nem 5% trabalhando, porque não há emprego para ele lá, não há um liceu de artes e ofícios. Então, se a gente fosse pensar isso como espírita, além de fundamentar essa ideia com outras ciências, a gente também fundamentaria com o objetivo da reencarnação. Ela é uma canção que a Adriana Calcanhoto, a cantora, fez para o irmão autista. E todo o tempo a cantora se desloca para o lugar dele e volta para o lugar dela, né? Num exemplo de alteridade fundamental. Porque, como se aprende em todos os lugares, no ponto de ônibus, com a pessoa que varre o local que a gente trabalha, com o namorado, com o marido, com a avó, com o filho, todo o tempo nós estamos aprendendo esse exercício de ficar no lugar do outro. É uma tarefa fundamental. Aí a Adriana coloca assim, naquela música dela: eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção ao que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes, a função educadora, para sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus ais. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome dos meninos que têm fome. Pela janela do carro, pela janela do quarto, pela tela, pela janela. Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, irmão. Remoto controle. Eu ando pelo mundo e os meus amigos, ela, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do carro, pela janela. Você percebe que ela desloca, né? O olhar, obrigada. Ela desloca o olhar para funcionar como ele, né? A cantora, a hora ela termina se sentindo como se fosse só como ele, imaginando a solidão de um autista e imaginando como ele imaginaria ela. Esse deslocamento do olhar é a função educadora.